TV Folha ao Vivo de hoje vai falar sobre desemprego no Brasil e vai explicar um pouco como que você pode calcular sua rescisão, o que você deve levar em conta. A gente trouxe aqui para o programa de hoje a Adilson Parrella. Ele é do escritório do Caldwell Partners, né, que é uma empresa de recrutamento e avaliação de executivos, e Giancarlo Porba, que ele é sócio do setor trabalhista do escritório Siqueira Castro. Gente, obrigada pela presença de vocês. Obrigado pelo convite também. E vamos começar falando um pouco de cenário, né? A gente já tem um cenário que são 11,4 milhões de desempregados no Brasil. E como é que está a perspectiva de vocês? Assim, vai piorar antes de melhorar? Como é que vocês estão avaliando esse cenário? É uma pena que o número de desempregados seja tão alto, né? Mas os mercados são cíclicos, então nós acreditamos que o Brasil vai retomar. Nós, e falando aí com grandes executivos do mercado de consumo, da indústria, eles acreditam. A grande questão é quando é que o mercado vai começar a aquecer. Mas ele vai retomar. Por exemplo, nós acreditamos tanto nisso que o Caldwell Partners, nós trouxemos 2 novos sócios para o escritório. Então, nós vamos ter uma retomada. E aí, a grande pergunta é quando? Né? Exatamente. Os números que a gente tem hoje assustam de uma maneira geral. A gente viu hoje, inclusive numa matéria da Folha, o número de ações trabalhistas nesse primeiro quadrimestre de 2016 é quase 10% maior do que do mesmo período do ano passado. Do ponto de vista dos operadores do direito do trabalho, especificamente, a gente prevê ainda algum tipo de aumento de ações até essa retomada que todo mundo está esperando que aconteça. Eu acho que existem alguns mercados que estão aquecidos, continuam aquecidos. Então, por exemplo, a indústria farmacêutica continua empregando, né? E tem alguns outros segmentos que continuam. Agronegócios é outro segmento que a crise parece não ter afetado tanto esses segmentos. Esse segmento digital, né, onde se procura esses executivos mais jovens, também anda bastante aquecido. Então, existem algumas ilhas, né, mesmo que o cenário geral não seja um cenário muito positivo, existem algumas ilhas de indústrias que continuam empregando. Agora, acho que existe também um intervalo entre a retomada e quando a retomada acontece do crescimento do emprego e essas ações que continuam acontecendo. Então, existe aí um espaço em que você provavelmente vai continuar vendo algumas ações trabalhistas acontecendo e vai se mesclar a uma recuperação quando a recuperação acontecer de fato. A gente percebe nitidamente que assim, o cenário de crise, de uma maneira geral, faz com que o brasileiro busque oportunidades, seja de trabalho, seja de dinheiro. O dinheiro está faltando. Então, o sujeito que se desligou de uma empresa há um ano e meio, que tinha deixado esse assunto para trás, ele revisita esse assunto para falar, olha, tá difícil, eu estou há 6 meses, eu estou há 8 meses procurando trabalho, faço entrevista, não consigo o emprego. Ele vê aquilo como uma oportunidade de sustento da família dele. Então, ações que a gente, num cenário, digamos assim, mais tranquilo, mais estável da economia, ações que não chegariam ao judiciário, elas eventualmente vêm a chegar por conta da necessidade do brasileiro de ter a sua fonte de sustento de alguma forma garantida. É isso que eu ia perguntar. Isso daí acontece por quê? Porque as empresas não estão pagando, assim, enfim, os direitos trabalhistas, ou é mais porque as pessoas desconhecem o que elas têm, aí, vou processar, aquela coisa do, vou processar por qualquer coisa. Não necessariamente um descumprimento de uma maneira geral, tá? Ações trabalhistas vão sempre existir, o direito ao acesso ao judiciário está previsto na Constituição, então por mais que a empresa faça o pagamento de tudo muito de acordo com o que diz a CLT, normas coletivas, ela ainda assim não está livre de uma ação judicial, tá? E os fatores que levam isso a acontecer são os mais diversos. Às vezes é uma picuinha mesmo com um gestor, um superior imediato, alguma coisa nesse sentido, ou situações menores, de importância menor. Por exemplo, o empregado trabalhava numa jornada que ele pegava uma parte do trabalho noturno, tá? E a empresa pagava as horas extras regularmente, mas não pagava o adicional noturno. Tá? Considerando que o adicional noturno só tem um percentual em cima do valor do horário extraordinário, muita gente em outros tempos poderia deixar para lá, isso aqui é pouca coisa para eu entrar com a ação.
Hoje em dia não, hoje em dia o cara olha de lupa ali para ver o que está faltando, porque qualquer 200, 300, 500, R$1.000 faz diferença na mesa. Eu acho esse é um tema bastante interessante. A gente vê executivos aí que têm um estilo de liderança super positivo, que faz com que mesmo no momento do desligamento, você não pode dizer que a experiência vai ser uma experiência positiva e agradável, mas devido ao estilo de liderança que o executivo teve durante o período que aquele indivíduo, o profissional, esteve na companhia, esse desligamento geralmente se torna algo bem menos traumático. A pessoa pensa, ele era tão legal, foi justo, pensa nas qualidades da pessoa. Era uma pessoa ética, era um líder justo na empresa, apoiou quando eu precisava de apoio. Então, essas questões acabam minimizando, né, o trauma da saída da companhia. Não quero diminuir o fato de que a parte financeira, o aspecto financeiro é algo muito importante. Mas como o líder, né, como o gerente sênior, como o diretor, como o CEO acaba tratando os funcionários, eu acho que diminui aquele aspecto tão negativo da saída, mesmo que seja negativo. Eu estou totalmente de acordo com você, Adilson, nessa parte. A maneira como você desliga o empregado, ela faz total diferença no ânimo daquele empregado vir a mover uma ação contra você. Mas existem outras situações que o cara pode, olha, por mais... a gente vê isso, a gente vê clientes sentindo na pele isso, clientes que são surpreendidos quando determinada ação chega até a mesa deles. Falam, mas fulano entrou com ação? Não é possível. Esse cara frequentava a minha casa, esse cara... Ou seja, a necessidade faz com que, às vezes, pessoas tomem decisões que, num outro tipo de cenário, provavelmente ou possivelmente não ocorreriam. O desemprego nunca é algo fácil, né? E essas ações, assim, elas giram assim, em torno de quanto tempo, assim, que elas tramitam? Depende muito de qual tribunal ela está tramitando, tá? A gente está falando aqui de São Paulo, tá? O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª e da 15ª região são tribunais robustos, né? Não só em termos de estrutura, mas também em volume de ações que tramitam por esses tribunais, e a gente percebe aqui um tempo médio de tramitação de uma ação entre Vara do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, ida até o Tribunal Superior do Trabalho e retorno para início da fase de execução, que também leva um tempo. A gente estima algo em torno entre 4 e 5 anos de uma ação trabalhista. Isso vai piorar, né? Porque assim, se a estrutura não melhorar, porque imagino que assim, está aumentando o número de ações. Então é mais ação chegando para a mesma estrutura de pessoas para lidar com aquelas ações. Pode ser que esse prazo aumente. Pode ser que esse prazo aumente. A estrutura do judiciário não é novidade, a gente enfrenta problemas, tem vários tribunais do país que estão com dificuldades financeiras, isso é bem divulgado, é bem atacado pelas ordens, pelas seções, as seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, os tribunais já não estão tão bem preparados para suprir essa demanda. Com esse cenário de agravamento, né, de um volume maior de ações, é preocupante, sim. A gente prevê uma dificuldade maior. E vamos então para a parte prática, né? Giancarlo, você trouxe alguns exemplos para a gente, né, de 3 situações, né? A primeira é de uma pessoa com salário de R$2.000 que foi demitida sem justa causa, sim, né? Então a gente tem uma tela sobre isso, só para explicar como é que funciona, como é que é esse cálculo, assim, você pode ir detalhando para a gente? Tá. Foram feitas 3 simulações, tá? Com o mesmo tempo de casa e o mesmo salário, onde a gente projetou muito para mostrar o impacto da modalidade da rescisão, o que ela importa no final das contas no bolso do trabalhador, tá? Então, vamos lá, esse é o primeiro modelo, a demissão sem justa causa, onde o empregado é demitido sem nenhum tipo de imputação de justo motivo para aquilo. Cenário econômico, corte de custos, ou simplesmente, olha, seu trabalho não está atendendo, a gente está te desligando, aquela coisa bem comum que a gente vê por aí. Nesse caso, o empregado com admissão de 1º de julho de 2011, tendo trabalhado até 1º de julho de 2016, são 5 anos de contrato de trabalho, com um salário de R$2.000. Tá? Esse é um cálculo feito por amostragem, onde a gente percebe o saldo de salário, que é 1 dia de remuneração, já que ele trabalhou até o dia 1º de julho de 2016, os 5 anos que ele teria trabalhado
se encerrariam no dia 30 de junho. O dia 1º já é um dia a mais, estaria começando o 6º ano. Então, um dia de saldo de salário, no valor de R$ 66,67. A gente fez o cálculo do aviso prévio, nesse caso, indenizado. A empresa poderia também dispensar o empregado com um aviso prévio trabalhado. O que isso significa? Daniela, tá? Por favor, me desculpa a comparação, mas chegar e falar assim, Daniela, eu estou te desligando, na verdade, você está sendo pré-avisada aqui e você, dentro de 30 dias, né, você vai cumprir o aviso prévio, daqui a 30 dias você será desligada. Né? O aviso prévio serve para quê? O empregado, quando ele tem ciência que ele vai ser desligado, ele começa a correr atrás de outras oportunidades de emprego. E aí o empregado pode optar, nessa situação do aviso prévio trabalhado, pela redução da carga horária ou pela ausência em 7 dias. Tá? Tudo com a finalidade de se recolocar no mercado de trabalho. Está sendo cada vez menos comum essa modalidade, né? O aviso prévio trabalhado. As empresas estão preferindo desligar e indenizando o aviso prévio. O que significa isso? Você está desligado a partir de hoje, Daniela, e está aqui o seu mês, porque o aviso prévio projetaria o seu contrato de trabalho por mais 30 dias, então está aqui o seu mês de trabalho e você se desliga hoje da empresa. Tá? Então, eu ainda acrescentei R$ 800 ali de referente a 12 dias, isso porque, de acordo com a lei, eu até tenho a lei 12.506 de 2011, a partir de um ano, o empregado a cada ano tem mais 3 dias de aviso prévio. Então, nesse caso, como são 4 anos a mais do que o primeiro, são 12 dias a mais de aviso prévio. O valor sobe de R$ 2.000 para R$ 2.800. A gente está falando de mais um salário e 12 dias na rescisão. O 13º salário sobre o aviso prévio. O 13º salário é calculado sobre o número de meses contados a partir de janeiro. Ele foi demitido em julho, ou seja, com o aviso prévio indenizado, ele tem a projeção para 7 meses de contrato de trabalho. Então, ali são 7 dozeavos de 13º salário. A mesma coisa em relação às férias, tá? E o terço constitucional. Tá? Ali as férias vencidas, que são as férias que o empregado tinha para usufruir e ainda não tinha usufruído por conta do tempo, o empregador tem que pagar essas férias que estão vencidas, digamos assim. Tá? O terço constitucional é uma previsão na Constituição Federal. Quando você sai de férias ou quando você recebe as férias, você tem que ter um acréscimo de 1/3 nesse valor. E aí a projeção, na verdade, em relação a 13º e férias sobre o aviso prévio, olhando assim não fica muito claro, mas de importante, o que tem ali ainda no final? A multa de 40% do fundo de garantia. Para começar, para contextualizar, o que é o fundo de garantia? É um fundo que é criado onde 8% do salário do empregado é depositado mês a mês numa conta vinculada, e ao final do contrato de trabalho, nessa modalidade de dispensa, sem justa causa, ele não só tem a possibilidade de levantar isso, dando entrada, como ele recebe uma indenização de 40% sobre os valores que estão ali depositados. Essa multa de 40%, a indenização de 40% do fundo de garantia e o aviso prévio são as rubricas que mais fazem diferença nos quadros que a gente vai ver a seguir. Essa situação de demissão sem justa causa, por todos esses detalhes que foram falados, o valor total dela está em R$ 11.140, ou seja, é um valor considerável para quem trabalhou 5 anos com um salário de R$ 2.000. Se a gente passar para o próximo slide, a gente pode verificar que na dispensa com justa causa, você não encontra a figura do aviso prévio e não encontra a rubrica a indenização dos 40%. Esse com justa causa, como é que funciona assim? Ele tem que ter feito alguma coisa... Exatamente. É a maior penalidade aplicada pelo empregador ao empregado. As situações em que o empregado pode incorrer em justa causa estão tipificadas na Consolidação das Leis do Trabalho no artigo 482. Tá? São 12 situações que variam de
embriaguez habitual ao serviço, agressão a colega de trabalho, ato de improbidade, incontinência de conduta, desídia nas suas atividades, faltas habituais ao serviço, abandono de emprego. Então, tem várias situações que justificam o empregador a demitir aquele empregado de maneira motivada, tá? Então, vocês podem verificar que com o saldo de salário, apenas as férias vencidas, que ele não perde direito por ter sido demitido por justa causa. Tá? E o 13º, ele, sem o aviso prévio e sem a indenização dos 40%, o valor cai para 3.733, além, lógico, das anotações que ficam na carteira do trabalho do trabalhador, onde está lá constando que ele foi dispensado por justa causa. Né? Interpretações à parte, é sempre uma situação desgastante para o empregado justificar para um futuro empregador o que quer dizer aquela justa causa, né? E ele pode vir a questionar isso na justiça também. Todo mundo que sai por qualquer motivo de qualquer empresa pode questionar isso na justiça. Mas é uma diferença significativa de valores. Tá? Antes de passar para o pedido de demissão, eu queria perguntar para o Adilson, assim, no mundo dos executivos, né, como vocês lidam muito com executivos, como que é isso? Assim, não tem, imagino, toda essa... Não é tão comum você ter um executivo que ganhe pela CLT, talvez? De fato, tem vários que ainda são remunerados no modelo de CLT. Mas essas dificuldades ou desafios que nós, né, encontramos aí, talvez, num trabalhador, né, que esteja indo para a fábrica ou para um escritório, e no nível salarial como o que você descreveu, seja mais comum acontecer entre os executivos. Isso não acontece com muita frequência. De fato, o que geralmente acontece é que as companhias são muito generosas no momento de desligamento do executivo. Eles geralmente consideram as contribuições que os executivos fizeram e geralmente eles pagam além e muitas vezes bastante além do que o que a lei requer. Isso no caso de ser uma saída amigável, digamos assim, né? Mas a maior parte das saídas dos executivos, ela é amigável, salvo algumas exceções, que tem exceções em tudo, mas via de regra, e eu vou explicar talvez um dos motivos pelos quais a saída seja amigável, porque também é de interesse do executivo que essa saída seja tranquila, porque o executivo vai se recolocar, né? E para se recolocar, para buscar o novo desafio que ele vai ter na próxima empresa, nós, por exemplo, da Caldwell Partners, nós fazemos uma checagem de referências. Nós checamos pelo menos com 2, 3 superiores desse executivo na vida passada dele em outras empresas, checamos com pares e checamos com os subordinados quem era esse executivo, né, o comportamento dele, as contribuições que ele fez. Então, o executivo geralmente ele busca, como qualquer outro funcionário, ele busca deixar um legado, né, dentro das empresas. Via de regra, o que acontece, as empresas multinacionais e muitas empresas nacionais reconhecem esses esforços e acabam fazendo um desligamento tranquilo. As exceções acontecem, claro. Sim, tem a situação da imagem do profissional também, né? Um executivo traz com ele, né, ele agrega um valor para a companhia que nem sempre é mensurável, né? As experiências que ele teve em outras empresas, em outras situações, algumas empresas fazem da contratação de alguns executivos pauta, inclusive, para que isso seja explorado na mídia e coisas do gênero, onde, da mesma forma que se o Adilson vier trabalhar na Siqueira Castro, pode-se criar uma situação de, olha, o Adilson está vindo, vira pauta de uma revista, vira pauta de uma publicação especializada, e ninguém quer que na saída esse peso, a mesma situação ocorra, entendeu? Então, eu acho que fica de bom tom para todo mundo preservar a imagem mútua de empresa e executivo. Tem razão, porque quando o executivo está conversando com um empregador em potencial, né, o empregador em potencial vai de fato checar as referências, vai tentar entender o que aconteceu para a saída daquele executivo da empresa anterior onde ele esteve. Então, eu acho que são aspectos onde é de interesse do executivo ter certeza que a separação vai ser uma coisa positiva, e também é de interesse da empresa. Imagina um presidente de uma companhia que trabalhou 10 anos numa certa empresa, fez grandes contribuições e a empresa tentar economizar na saída e no desligamento desse executivo. Não é algo que acontece com muita frequência.
E vamos então passar para a tela da demissão, né? Então, Sim. assim, a gente viu que se ele for demitido por justa causa, ele levaria 11.140. Com justa causa, esse valor cai para 3.733. Ainda cai mais no pedido de demissão. Por quê? No pedido de demissão, vocês podem verificar as mesmas bases, né? Mesmo período, mesmo valor. O saldo de salário está lá, as férias vencidas estão lá, o 13º está lá também, mas a falta da indenização dos 40% do fundo de garantia, que ele não tem direito caso venha a pedir demissão. Tá? E, no caso do aviso prévio, é um problema aí, porque além dele não ter direito ao aviso prévio indenizado, a empresa pode descontar esse valor da rescisão. Então, voltando ao exemplo da Daniela, tá? Se a Daniela pede para sair, se a Daniela pede demissão, ela pode chegar e falar, olha, Jean, eu estou saindo, eu estou pré-avisando a empresa, você está me dando um aviso prévio, onde você vai trabalhar por mais 30 dias, onde a gente, empresa, vai trabalhar na recolocação de um profissional no seu lugar. Tá? O escopo é o mesmo. E caso você fale, olha, Jean, eu estou saindo hoje, eu não piso mais aqui, a gente pode descontar esse valor de aviso prévio da sua rescisão, o que faz cair vertiginosamente a verba que ele recebe no final das contas, cai para R$ 1.733. E assim, quando a gente fala, enfim, de demissão, a gente costuma falar de alguns profissionais que têm estabilidade, né? Os profissionais não, algumas condições, né? Quais que são essas condições? Assim, quem é que não poderia, por exemplo, ser demitido pelas leis? Tá, de acordo com o que prevê Constituição, CLT e algumas normas coletivas, a gente tem, inicialmente, a gestante. Tá? A empregada que é gestante, ela tem o emprego dela assegurado desde a concepção da criança, tenha a empresa ciência ou não desse estado de gravidez da empregada, até o 5º mês após o parto. Ela não pode ser desligada. Tá? Alguns anos atrás, existia discussão sobre se a empresa tinha ou não ciência do estado gravídico da empregada, se aquilo ali realmente daria aso, ela teria condições de ter essa estabilidade ou não, pelo fato da empresa não ter ciência do estado dela. Mas isso já foi pacificado por súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que hoje em dia, desde a sua concepção, ainda que a mulher não saiba, a empregada tem direito à estabilidade no emprego até o 5º mês após o parto. Então, a empregada gestante não pode ser desligada até 5 meses após o parto. Tá? Tem a situação dos dirigentes sindicais. Tá? Quem é dirigente sindical tem estabilidade desde do registro dele como concorrente àquela vaga, nas eleições que vão ocorrer, e até 1 ano após o final do seu mandato. Tá? Então, 1 ano após o exercício de dirigente sindical, do cargo de dirigente sindical, das funções de dirigente sindical, ele não pode ser desligado em até 1 ano depois. Tem a situação dos cipeiros, ou cipistas, como chamam, que são os membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, onde titular e suplente, eleitos pela categoria de trabalhadores, têm estabilidade em até 1 ano após o término do seu mandato também. Tá? Então, são algumas situações que se apresentam que o empregado não pode ser desligado. Ou seja, não que ele não possa ser desligado, ele tem estabilidade. Se o empregador decidir desligá-lo, vai arcar com o pagamento dos salários enquanto aquele contrato permaneceria de acordo com o período previsto na estabilidade. Você tem que pagar os salários da grávida, por exemplo. Se ele pode demitir, contanto que pague tudo aquilo vai pagar os 5 meses e, naturalmente, pode dar ensejo a uma ação indenizatória por danos morais ou situações como essa, que a pessoa pode não se sentir conformada com aquela situação, né? A coisa do plano de saúde, que teve uma mudança, né? Que agora acho que parece que os empregados que forem demitidos podem continuar com o plano de saúde por determinado período de se pagarem. Os empregados, em relação ao plano de saúde, o empregado ele se mantém no plano de saúde por até 6 meses, quando ele participa mensalmente do valor do plano, junto com a empresa. Tá? Então, ele continua por 6 meses pagando a parte que a empresa pagaria. Tá? E no caso da coparticipação, que é
o empregado não paga nada para ter aquele plano, mas quando ele vai para a consulta e paga uma parte da consulta, esse aí ele não tem direito a permanecer com o plano. E assim, pegando um pouco agora a tua experiência, assim, enfim, o que as pessoas costumam errar na hora de entrar com uma ação trabalhista? Você pode abordar um pouco essa coisa dos principais enganos que elas cometem? Das ações ou dos desligamentos? Nos dois, vamos falar dos dois. Mas primeiro nas ações, Vamos lá. O que você vê de principais falhas, enfim, de erro de procedimento? Ações trabalhistas, o que a gente vê na prática, tá? Direitos que não se sustentam quando se produz a prova. Isso eu reputo aquele raciocínio de que, já que eu vou entrar na justiça, eu vou pedir tudo que eu tenho direito e o que eu não tenho direito. Vai que acontece alguma coisa e eu recebo por isso. Existe sempre a possibilidade da empresa de tomar uma revelia e não comparecer por qualquer motivo que seja, e o empregado tem aquele direito lá confirmado pela Justiça do Trabalho, tá? Então, eu reputo como um erro na hora de se ajuizar uma ação trabalhista você exagerar nos pedidos. Às vezes a pessoa sai da empresa sabendo que tem uma coisa que poderia ter sido paga, mas ele fala, já que eu estou entrando, eu vou botar hora extra, eu vou botar adicional noturno, eu vou botar indenização por danos morais, eu acho que isso volta joga um monte de princípio aí, acho que esse é um ponto interessante. Volta para o princípio de ética, honestidade, né? Acho que a pessoa tem que avaliar com bastante cuidado quando chegar ao ponto de tomar uma atitude como essa, de buscar, se tomar essa decisão, provavelmente buscar tratar a empresa com o mesmo tratamento que acabou recebendo. A gente vê vários empregados que foram super bem tratados. Eu não tenho nenhuma data para defender executivos ou companhias, mas a gente vê pessoas super muito bem tratadas no momento do desligamento e depois ainda vai e move uma ação pedindo, às vezes, alguns itens ali que não são devidos. Mas, bom, é uma questão de julgamento pessoal. Mas o fato é que nós temos empresas aqui no Brasil, como eu comentei, tanto multinacionais como empresas nacionais que tratam muito bem os seus funcionários, não só no nível de executivo, né? Não só no nível de diretoria, de presidência, mas em todos os níveis. Né? Existem empresas que no desligamento eles acabam sabendo da dificuldade de alguns funcionários e ajudando financeiramente. Muitos casos aí em que existe uma doença na família e a empresa foi além do que o que deveria fazer para apoiar e ajudar. Não estou dizendo que aqui é Alice no País das Maravilhas, mas o fato é que a minha experiência de alguns anos aí na profissão de buscar executivos, que é o segmento da Caldwell Partners, a gente encontra nos executivos brasileiros, sejam executivos representando empresas multinacionais ou empresas nacionais, executivos excepcionais, né, com um nível de ética, de honestidade e de consideração pelos funcionários e as pessoas da empresa, pelo menos inspirador. É difícil a gente imaginar isso, porque geralmente nós somos um país que às vezes nós olhamos muito para o negativo, mas olhando para esse lado da mesa, onde nós temos acesso aos executivos sêniores das empresas e sabemos muito o que acontece dentro das empresas, de novo é pelo menos inspirador ver como essas empresas tratam, né, os seus funcionários, enquanto são funcionários e também no momento do desligamento. É interessante. Essas empresas, ou esses casos em que houve esse tratamento diferenciado, além do que manda a CLT, quando essa situação se transforma numa ação trabalhista, é essa ação que gera mais desconforto, que gera mais insatisfação, constrangimento, porque a coisa ganha um contorno até pessoal às vezes, né? E eu acho que é muito isso que leva a esses erros na hora da oposição da ação. Porque a pessoa está tomada pela emoção também e fala, eu vou fazer agora, eu vou botar tudo aqui que eu puder. Então, a gente não pode descaracterizar, a gente não pode descartar, na verdade, uma carga emocional que tem uma dispensa, né? Estudos foram feitos que a dor de um empregado demitido
ela chega a ser superior, ela é mais forte que a dor da perda do pai. Né? Então, é uma situação estranha, né? A perda do emprego causa uma dor muito grande, né? E não dá para desprezar o emocional nesse momento. Isso é verdade. Agora, existe luz no fim do túnel, essa é a realidade, né? Como eu comentei. As economias de países, a economia mundial, ela passa por ciclos, né? E esses ciclos eles vão e vêm. Você Né? tem que ficar A todo momento. né? Você não pode também resolver colocar todo o seu emocional agora, sabendo que lá, quando tiver uma recuperação, isso pode te prejudicar. Exatamente. E se eu tivesse hoje na posição de procurar um emprego, eu montaria uma estratégia para encontrar um novo emprego, que é o que poucas pessoas fazem, né? Porque a parte emocional entra aí como uma variável importante, mas eu montaria uma estratégia procurando identificar quais são as minhas fortalezas, né? Como executivo, como um funcionário, procurei identificar quais são as minhas aptidões, qual é o meu estilo de competências que eu posso oferecer para qualquer empresa. Depois, o que muitas vezes, geralmente, as pessoas não fazem, elas vão procurar emprego na indústria de onde eles sempre estiveram, né, trabalharam. Zona de conforto. Talvez é uma visão um pouco míope, mas o que eu faria, eu obviamente identificaria aquele segmento do mercado onde eu estive mais tempo, mas eu também adicionaria outros mercados onde a minha competência, a minha experiência, as minhas aptidões poderiam ser usadas também. Por exemplo, alguém que vem do mercado de consumo poderia funcionar muito bem no segmento farmacêutico. E nós temos vários exemplos de profissionais que se dão muito bem saindo de consumo e indo para farma. Então, eu montaria uma estratégia, né? Tentaria reduzir um pouco, tanto quanto possível, o emocional, mas montaria uma estratégia. O que eu vou fazer para encontrar o meu novo emprego? Bom, uma das coisas que se pode fazer que é muito eficaz, eu vou conversar com aquelas pessoas do meu círculo ali de amizade e de conhecimento. É o que o pessoal chama de networking. Muitas vezes o erro é que as pessoas começam a construir o seu networking quando estão desempregadas. E a construção desses relacionamentos é algo que a gente deve fazer constantemente. Então, no momento de desemprego, se você partir para aquelas pessoas que você conhece e que certamente estão empregados em outras companhias, elas podem ser uma ótima fonte ou de um meio de recolocação para você ou lhe recomendar para alguma outra empresa. Esse é um meio muito eficaz. Eu pegaria um papel, colocaria no centro as minhas aptidões e montaria uma estratégia de quais indústrias que eu poderia buscar uma recolocação, baseado no que eu tenho a oferecer. Iria para o networking, que é aquele meu círculo de conhecimento profissional e às vezes até pessoal que os profissionais têm, e montaria então uma estratégia completa e depois disso sairia para procurar um novo emprego. Dessa maneira, a pessoa que está em busca de uma recolocação vai ter muito mais sucesso e vai encontrar provavelmente uma colocação, aí, um emprego muito melhor do que o que tinha antes. É fato de que quando a gente usa tempo montando uma estratégia e depois executa uma estratégia, a gente vai ter muito mais sucesso do que alguém que simplesmente vai para o mercado tentando encontrar uma recolocação. Que na verdade a maior parte das pessoas faz isso, né? Age mais sem racionalizar aquilo do que especificamente com um plano, né? Exatamente. Indiferente do nível que você tiver numa empresa, né? Indiferente de qual seja a sua posição, se você traçar ali uma estratégia, você vai ser muito mais bem sucedido. Tem uma pergunta para te fazer então, Adilson. Pergunta de advogado é boa. Uma consultoria, vamos lá. Uma consultoria, na verdade, até pegando o gancho no que você falou, de usar os contatos, né? Usar o networking e usar as ferramentas que você tem para isso. É uma dúvida bem objetiva que a gente vê muito por aí, que eu acho que vai ser bem útil, inclusive, para quem está assistindo a gente. LinkedIn. Vale a pena colocar na descrição profissional em busca de recolocação no mercado? Eu acho que o uso do LinkedIn é muito eficaz, é uma ferramenta muito boa. Eu procuraria transformar essa busca aqui em algo menos traumático. Né? Todo mundo sabe que você está em busca de uma recolocação. Então seria uma questão... Mas você não coloca isso no título? Não, eu não colocaria de jeito nenhum. Tá, era essa a minha dúvida, porque a gente às vezes vê umas situações como essa e a gente vê até pessoas discutindo sobre se vale a pena colocar isso ou não. Minha opinião, e baseado na minha experiência, eu nunca colocaria, porque esse é o óbvio.
E quando você quer se diferenciar, né, de todos os outros profissionais que estão buscando recolocação, você tem que ser criativo, né, e tem que buscar tratar de fortalezas que você tem. Em vez de falar, Mas, por exemplo, tô o que buscando você recomendaria? Tipo, em vez de colocar, estou buscando uma recolocação profissional, o que você colocaria? Eu recomendaria, por exemplo, que você primeiro fizesse um currículo bem resumido e colocasse no LinkedIn. Existe um espaço ali que você pode colocar. Se você colocar ali 3, 4 parágrafos, né, indicando a tua experiência e as coisas que você tem a oferecer, eu acho que isso é muito mais eficaz. O contato de que estou procurando ou não, você pode fazer num segundo momento, né, e você pode procurar atrair a atenção de outros executivos e de outras pessoas que poderiam participar dessa tua recolocação de outra maneira, né, enfatizando o que você tem a oferecer. Obviamente você pode mencionar, olha, esse aqui, mas você não colocaria no LinkedIn. Você pode falar num telefonema, num e-mail, você fala, olha, eu estou aqui num momento de carreira, onde eu estou fazendo uma movimentação de carreira, o que inclui buscar uma nova oportunidade, e pensei em tomar um chá com você, almoçar com você. É uma coisa que é mais elegante e tem um efeito muito melhor, muito maior do que você colocar executivo buscando recolocação, né? Profissional de marketing buscando recolocação. No título, né? A pessoa às vezes recebe o convite de alguém e está lá, você vai ver o título que acompanha a foto ali, está lá. Eu acho que seria muito mais eficaz você tentar capitalizar nesse primeiro contato, buscando um segundo contato onde você vai poder explorar, ou via e-mail, ou via videoconferência, ou uma conversa pessoal, onde você ali vai ter o espaço reservado, dedicado com aquela pessoa para poder falar sobre as suas fortalezas. Eu acho que estou buscando, né, uma nova recolocação, eu acho que enfraquece um pouco o esforço da busca. E passando agora para essa parte prática, então, de dica, de orientação, assim, vocês falando do LinkedIn, funciona, assim, o que é melhor, essa coisa do networking, você começar, fiquei desempregado, vou primeiro para o quê? Para os meus contatos, eu atualizo o meu LinkedIn, o que funciona mais, assim? Todas as alternativas acima. Acho que eu atualizaria o LinkedIn e usaria a ferramenta para poder buscar contatos, ou novos contatos, ou retomar aí o contato com profissionais que você já tem algum conhecimento. Então, o uso da ferramenta é importante porque tem muitas empresas que, principalmente no nível, até um nível gerencial médio, eles fazem as buscas diretamente via LinkedIn. Então, LinkedIn é uma ferramenta eficaz. No nosso segmento, no segmento da Caldwell, nós fazemos buscas, começamos ali no nível de diretoria, algumas posições de gerência sênior, contanto que elas sejam estratégicas para a empresa, mas nós estamos no nível de diretoria e presidência. Então, nesse nível, é um nível onde as companhias não usam uma ferramenta como o LinkedIn para poder anunciar as posições, mas todas as posições até nível de gerência média, elas estão ali no LinkedIn. É uma ferramenta muito importante. Eu retomaria essa questão da criação de relacionamento, ou retomar os contatos, entendendo que o momento de construir esse networking... Enquanto você está trabalhando. Exatamente. Ou seja, não deixar isso de lado, não né? Muita deixa gente de lado. deixa isso de lado. Essa é uma prioridade, e se eu pudesse aqui dar uma sugestão, eu daria a sugestão de que hoje você está empregado, trabalhe nessa rede de relacionamentos que você tem, porque mesmo que você não trabalhe nela com o objetivo de conseguir uma nova recolocação no futuro, esse relacionamento vai pagar dividendos e vai te ajudar no futuro numa recolocação, com certeza. E, gente, a gente está encerrando o programa. Vocês têm alguma consideração final, assim, você na parte, enfim, jurídica, né? O que você acha que a pessoa, ou de algum erro que ela comete, que ela não deveria cometer, e você também, Adilson, depois, assim, alguma dica de recolocação? Bom, isso é uma impressão pessoal, tá? De acordo com o que a gente vê, não só no cenário do país, como também refletido nas ações que passam pelo escritório no dia a dia. E até profissionais que saem do escritório, às vezes, em busca de uma recolocação no mercado, uma colocação melhor, e a realidade nem sempre se configura aquela que ele esperava. Eu acho que nesse momento de crise, nesse momento onde está todo mundo cortando custos, está todo mundo enxugando folha de pagamento,
ações na justiça num volume nunca antes visto. Uma dica seria: segure-se um pouco na cadeira, entendeu? Vê o que de repente não se consegue fazer diferente, até que ponto você não consegue se reinventar, não consegue se desafiar para oferecer alguma coisa que até então você não havia pensado. Mostra o seu diferencial enquanto trabalhador, do que ser um pouco imediatista às vezes e sair para o mercado de trabalho, que não é atualmente não tem um cenário dos mais propícios para quem está em busca de aventura, digamos assim. Então, decisões de cabeça quente não são recomendáveis nesse momento. Então, amadureça suas decisões, trace uma estratégia, se você quer se colocar em outra situação de mercado de trabalho, quer mudar, trace uma estratégia, faça uma economia, se prepare para tempos ruins, mas pense um pouco mais com frieza, né? Em relação ao que vem por aí, porque quando você sai da empresa, quando você olha para o mercado, a coisa não está fácil. Eu acho que essa é uma ótima sugestão. De fato, é muito mais fácil você se recolocar quando você está trabalhando, e esse é um fato. Mas se você estiver no mercado buscando por uma nova posição, uma nova empresa para trabalhar, em momentos de desafio, como os momentos que nós estamos passando agora, o perfil do profissional e do executivo que é buscado agora é diferente do perfil do executivo ou do profissional em geral, que é buscado quando você está em momentos de expansão e crescimento. Por exemplo, um profissional de finanças que comprovou na sua carreira que conseguiu manter as despesas sempre sob controle na empresa, é um profissional que está sendo buscado hoje em dia, com esse perfil. Talvez antes, olhar para os detalhes de quanto está se gastando, nos últimos 12, 15 anos, talvez não fosse uma questão muito relevante. Hoje é extremamente relevante. E se você é um profissional que tem demonstrado essa capacidade, você tem lugar no mercado hoje. Se você vai para a área comercial, por exemplo, se uma companhia vai buscar um diretor comercial no mercado, ou um gerente comercial, ou um vendedor, ele vai buscar alguém que seja muito mais agressivo e vai com maior agressividade por mercado, não agressivo com o time e com as pessoas. Mas esse é um momento de tática de guerrilha para a área comercial. Então, quem quer que tenha um perfil de guerrilha e tenha demonstrado essa capacidade e tenha tido sucesso, como um executivo com esse perfil, de fato pode ficar feliz, porque é esse perfil que as companhias estão buscando. Então, de novo, é fazer uma autoanálise. E o que eu tenho a oferecer, eu já passei por desafios na economia brasileira antes, se a resposta é sim, você provavelmente é um daqueles candidatos que vai ser olhado e avaliado com bastante carinho hoje no mercado. Então, sim, nós estamos passando por um momento de desafios, mas é um momento também que a gente consegue ver uma luz no final do túnel e se olhar além do óbvio e traçar uma estratégia bem desenhada, que não demora muito tempo para fazer, é um momento também de oportunidades. Esse é um momento de oportunidades também.